Nós vivemos no Brasil uma ditadura. Nós vivemos no Brasil um estado de exceção, cujo ditador maior se chama Alexandre de Moraes e cujo impeachment já devia ter acontecido aqui nesse Senado da República. Oi, bom dia. Você sabe quais são os assuntos que estão no topo das trends, ou seja, os mais citados nas redes sociais hoje no Brasil, dia 14 de julho de 2023? Pois é, acredite, é STF, Flávio Dino e Barroso. Barroso porque o ministro do Supremo que jamais poderia ter comentado ou discursado politicamente, dizendo nós vencemos o bolsonarismo, e quando ele fala nós, vem a pergunta, nós quem? O STF? Quem? Ele próprio? Ele estava ao lado de Flávio Dino, um comunista declarado, né? Então, nós primeiro vamos comentar aqui com vocês. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão fazer o seguinte. Depois que vocês assistirem esse vídeo, porque eu vou colocar o deputado federal Van Hatten falando sobre a situação que nós estamos vivendo primeiro. Depois que eu colocar o deputado Van Hatten falando, aí vocês vão procurar na internet, vocês vão achar a entrevista com o Felipe Dávila, aquele que foi candidato a deputado, aquele que foi candidato a presidente da República. Inclusive foi para quem eu estava trabalhando no primeiro turno, de vontade própria. Então, olha só, vocês ouçam o que está dizendo o deputado federal Van Hatten sobre a situação atual no Brasil, e depois vocês vão procurar na internet, porque isso eu não posso pôr, porque é de um outro canal. Vocês vão procurar na internet a entrevista de Felipe Dávila, do Novo, que foi candidato a presidente da República. Ok? Combinado? Então vamos lá. Assista primeiro o Van Hatten e depois procurem o Felipe Dávila. Como uma pessoa que assistiu 4h30 ao choro de deputados, senadores, cidadãos e de painelistas, mais importante do que tudo, que estão sofrendo com pessoas presas, contra as quais o Estado não produziu uma única prova. Qual é a prova que o Estado produziu? Não é disso que o pessoal se queixa na esquerda, quando fala, por exemplo, de Operação Lava Jato, não entrarei no mérito, sobre Lula ou quem quer que seja, querem sempre falar de provas, e o que estão fazendo com pessoas que ainda estão presas, contra as quais o Estado não produziu uma única fotografia. Pior, o Estado brasileiro, por meio de Lula e do Palácio do Planalto, mas também da STF e do Senado e da Câmara, não fornece a íntegra das imagens para que essas pessoas possam se defender. E o Ministério Público não se assusta que os advogados não tenham acesso sequer aos autos. Como a gente pode achar que isso é algo justificável e normal? Isso só existe em ditadura, só existe em estado de exceção, e nós vivemos no Brasil uma ditadura. Nós vivemos no Brasil um estado de exceção, cujo ditador maior se chama Alexandre de Moraes e cujo impeachment já devia ter acontecido aqui nesse Senado da República, se vivêssemos numa democracia. Toda vez que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não recebeu o voto da população para falar em nome de democracia e dizer que defende a democracia, balela! Balela! Quem defende a democracia é a Câmara e o Senado. Os eleitos pelo povo são os deputados e os senadores, e pela integralidade do povo. Porque ali no Senado, aqui no Senado e lá na Câmara estão representados todos os partidos políticos, todo o espectro ideológico. São eles que defendem a democracia. E mais do que isso, apesar de guardião da Constituição na hora de analisar casos concretos, e esse é o papel sim do Supremo Tribunal Federal, o maior guardião da Constituição que foi chamado por Ulisses Cidadã, é o Congresso Nacional. É a Câmara e é o Senado. E é por isso que eu não aceito que outra pessoa, ou outras pessoas, quaisquer que sejam, digam que são defensoras da democracia e só elas sabem o que é democracia, e guardiãs da Constituição e só elas sabem o que é Constituição. Porque esta é a melhor maneira de se tornarem onipotentes, como disse Ulisses Guimarães, e irresponsáveis. E traidor da Constituição é traidor da pátria.